A pessoa é divorciada, mas não fez a partilha de bens. Então, se ela decidir casar-se novamente, ela vai ter que optar por esse regime de separação obrigatória de bens. Hoje, o regime supletivo legal é o da comunhão parcial de bens. Ele é um instrumento público, é uma escritura pública e ela é exigida em determinados regimes de casamento. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Central do Direito. Meu nome é Max e hoje vamos falar sobre um instrumento fundamental para casais que buscam clareza e segurança em sua união, o pacto antinupcial. Muitas vezes visto de forma equivocada, ele é, na verdade, uma poderosa ferramenta de planejamento e de prevenção de conflitos, que vai muito além da questão patrimonial. Olá, eu sou Priscila Pinheiro. De fato, é um tema que gera muita atenção e interesse. E para aprofundar nessa conversa, temos o prazer de receber a doutora Elisângela Pova. Ela é advogada, especialista em direito imobiliário, família e sucessões, e se especializando em notarial e registral. Com 23 anos de atuação nessas áreas, é sócia e proprietária do escritório Esteves, Aranega e Pova Advogados. Doutora Elisângela, é um prazer recebê-la aqui na Central do Direito. Eu é que agradeço o convite, a oportunidade, né, da Central do Direito de poder estar aqui esclarecendo um assunto que é tão relevante, é tão importante e que as pessoas desconhecem eventualmente, né? Mas estou aqui à disposição também para as perguntas que vocês tiverem. E temos várias. Espero estar à altura de vocês. Com certeza, doutora. Para começar, então, o pessoal de casa já viu o tema. Vamos iniciar com ele, então. O que é, afinal, o pacto antinupcial? Né? Qual o conceito? Como que a gente entende essa função principal dele? O pacto antenupcial... Difícil né? falar ele. Não é anti, né? É ante, né? De anterior nupcial. Então, ele é o quê? Ele é um instrumento público, é uma escritura pública e ela é exigida em determinados regimes de casamento, né? Então, existem os regimes que o casal vai poder escolher, né, quando for se casar, e daqueles que não é o supletivo, o regime legal, que seria o da parcial de bens, os outros regimes, eles vão exigir esse pacto, né? E ele vai definir qual é o regime do casamento para aqueles que não são os legais. Então, a pessoa teria ali dentre os regimes como escolher, e o pacto vai definir qual é esse regime que foi escolhido. Doutora, e fazendo uma análise, então, qual seria os regimes de bens que têm obrigatoriamente que ter o antinupcial? Hoje, o regime supletivo legal é o da comunhão parcial de bens. Então, se você chegar para fazer o seu casamento, se vai habilitar para o casamento lá no registro civil, né? Então, você vai chegar e vai falar qual o regime que você vai... Quando você for se habilitar, ele vai falar, você vai casar sob qual regime? Então, se for o legal, não vai ser exigido o pacto antinupcial. Agora, do mais, se for qualquer outro regime previsto no ordenamento, aí teria essa exigência do pacto. Ou então seria, né, a separação convencional de bens, o regime final dos aquestos e os regimes mistos ou híbridos também, que podem ser exigidos. No caso da parcial de bens, em que pese não necessitar do pacto, pode haver também essa opção de definir algum regramento, né? E a obrigatória de bens também não vai exigir o pacto, porque a lei já define quais são as questões ali que vão ser exigidas, que seja a separação obrigatória de bens. Boa. Doutora, já fiquei com a primeira dúvida aí nesses regimes. Então, qual que é a diferença do separação total de bens e separação obrigatória de bens? Então, a convencional, né, a separação convencional de bens, ela é uma convenção entre os nubentes, né? Eles vão definir que seria esse regime, e ali o que ele faz? Ele não faz comunicar os bens particulares e nem os posteriormente ao casamento.
Então, só para diferenciar, o regime da comunhão parcial de bens, a partir do casamento, vai haver a comunicação dos bens adquiridos onerosamente, ou seja, todos os bens que forem adquiridos pelo casal por esforço comum, eles serão comunicados, né? Teria aí a divisão em meação de cada um deles. E com exceção dos particulares, que são os bens que já existiam anteriormente ao casamento, ou aqueles recebidos por herança ou por doação, né? Então, esses bens seriam os particulares. E esses não vão se comunicar no casamento. No caso da separação de bens convencional, então existe os bens particulares, os que são anteriores, mas mesmo os que são adquiridos na constância do casamento, de não haver essa comunicação em função desse regime. E também outras situações que você ali no pacto pode definir, né? E já a obrigatória de bens, a separação obrigatória de bens, aí ela vai ser direcionada a pessoas com algumas especificidades, né? Aqueles que precisam de suprimento judicial para casar, uma autorização judicial para casar. As pessoas com mais de 70 anos também, elas são obrigadas a casar sob esse regime, e as pessoas que tenham também questões ali que não foram definidas ainda, algumas causas suspensivas, né? Ou, por exemplo, um viúvo, mas que ainda não foi feita a partilha de bens do cônjuge falecido, né? Dessa partilha aí, ou mesmo o divórcio. A pessoa é divorciada, mas não fez a partilha de bens. Então, se ela decidir casar-se novamente, ela vai ter que optar por esse regime de separação obrigatória de bens. Ou esperar a resolução de alguma coisa. Então, se ela não esperar, ou ela regulariza a situação, escolhe o regime, ou então ela casa com essa cláusula. Ela tem essa situação, né, que suspende, ela não poderia escolher outro regime mesmo, né? Então é obrigatória. E aí, se eventualmente, né, fizer a partilha do casamento anterior, por exemplo, aí ela vai ter que adequar esse regime da separação obrigatória de bens. Entendido. Doutora, uma das grandes discussões, a doutora até chegou a entrar no mérito agora, que é em relação à separação obrigatória para os maiores de 70 anos, né? E aí eu estou me referindo aqui ao tema, né, 1236 do STF, em 2024. O que isso afeta na autonomia dos idosos? Sim. Em relação a essa... Essa cláusula ela era vista com certo preconceito, né? Principalmente porque hoje as pessoas com 70 anos, elas têm a sua autonomia, né? Se elas podem, né, gerir empresas, né? Elas têm todas as decisões... Presidir o país. Exato, Então, mas ela não tinha essa liberdade, essa autonomia de escolher o regime de casamento, né? E essa decisão aí do Conselho de Magistratura, de outubro recente de 2024, ela possibilitou, né, o afastamento da separação obrigatória para idosos com 70 anos de idade ou mais. Então, se eles vierem a se casar, eles podem, desde que haja uma manifestação expressa, né, de que regime eles querem que vá reger o novo casamento deles. E nesse ponto tem que ser expressa, porque se não tiver, né, essa manifestação expressa, que seria numa escritura, num pacto, né, então vai valer a separação obrigatória de bens. Então, ele tem que expressar isso. Então, foi um avanço, né? Foi bem interessante, ela é recente. E os casais que casaram-se, né, aí ainda antes desse entendimento, né, hoje eles podem fazer essa modificação.
através de um pacto também. Nossa, que informação importante Posterior, e relevante. né? Legal. Sim. Porque, assim, eu acho que um ponto que a doutora citou que é muito interessante é se as pessoas podem gerir empresa. O Marcos deu outro exemplo, né? Presidir o país, mas, enfim. Essa cláusula, se a gente para fazer uma análise também, ela acabava sendo muito injusta. Por quê? Qual é a origem dela? Né? Acho que é importante a gente entrar no contexto também. Golpe do baú, né? Mas, às vezes, a pessoa que tinha mais de 70 anos nem tinha um tanto patrimônio assim. Às vezes, a situação do casamento nem era com uma pessoa tão mais jovem. E aí, deixar isso como obrigatório não era muito justo, né? A intenção então, era essa proteção patrimonial, realmente, Uhum. né? Mas acabava afastando essa autonomia, né? Tratando uma pessoa de 70 anos ali como não capaz de ter essa escolha, né? Isso acabava sendo discriminatório. E a longevidade que estamos hoje, vamos falar, jovens senhores de 70 anos, né? Flor da idade. Seguimos aí. Doutora, o pacto, né, permite uma personalização grande, pelo que a gente entendeu, e a minha dúvida é, nesse caso, dá para a gente incluir questões não patrimoniais, né, questões pessoais, como cláusulas, assim, exigências específicas, qual que é o limite dessa personalização? Na verdade, o pacto, ele serve para definir o regime de casamento, mas ele também, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta de planejamento. Não só matrimonial, como planejamento sucessório, né? Ele pode ser também usado como planejamento societário. E até, por que não, né, de autorregulamentação da própria vida matrimonial. E aí é que surgem também, além dessas cláusulas patrimoniais, as convencionais e as existenciais, né, que são as que, assim, geralmente são um pouco mais interessantes, né? Quando a gente ouve algum exemplo do que está vindo por aí, porque as pessoas hoje elas estão mais informadas e elas têm outras preocupações também. Então, essas outras cláusulas que podem ser utilizadas, né, através do pacto, instrumentalizadas pelo pacto, que são interessantes, desde que elas não sejam assim contra a lei, né? Contra a moralidade, contra a dignidade, a liberdade do outro. Porque o pacto antinupcial, ele é um negócio jurídico, mas o que diferencia ele de um contrato, né? De um contrato puro? Ele é regido pelo direito de família. Né? Então, as questões que envolvem o pacto antinupcial, essas convenções que vão existir, essas cláusulas do pacto antinupcial, são regradas já pela questão da dignidade, liberdade, individualidade. Então, ela tem que servir para os dois, né? Tanto que ele é um pacto, então ele é feito entre as duas pessoas, então não pode... um está interferindo na dignidade ou na liberdade do outro. Então, tem que ser um consenso ali e não pode ser ilegal, né? Então, essa que é a questão. Desde que na avaliação, primeiro do advogado, né? E depois do próprio tabelião, né? Na hora de instrumentalizar isso, tem que estar dentro da legalidade. Esse é o parâmetro dele. Esse é o limite, né? E quando a gente para fazer uma análise, quais são assim, os limites legais que devem ser observados nos pactos, né? O que pode, o que não pode ser colocado? Alguma coisa que a lei proíbe expressamente? Sim, vão existir questões que são vedadas. Por exemplo, renúncia aos alimentos. Esse é um direito, né? Então, ele é vedado por lei. Tem até artigo específico, é o 1707 do Código Civil. Então, a pessoa ela não pode lá, renuncio aos alimentos. Ele é irrenunciável, né? Pela natureza dele. É claro que a pessoa pode não fazer jus a esse direito, mas não renunciar a esse direito. E outras questões polêmicas também, que é a da concorrência, né? A renúncia à concorrência sucessória. Esse é um fato bem aí controverso, né? Existem duas correntes que debatem muito, né? Se é possível ou não. E se aplica bastante
nas novas formações de família, né? Essas famílias mosaico, que eles chamam, que são pessoas que estão hoje num segundo, terceiro casamento, que já tem um histórico, já tem um patrimônio formado, já tem filhos das outras famílias, da primeira, da segunda família, né? E nesse ponto, como o cônjuge, ele é tido como um herdeiro necessário, por enquanto, né? Nesse código já tem projeto para modificar isso no novo código, né? Tirar o cônjuge como herdeiro necessário, mas enquanto ele é um herdeiro necessário, ele tem concorrência na herança, né, do falecido, do cônjuge falecido. E ele vai concorrer com filhos o cônjuge sobrevivente, com filhos que não necessariamente são comuns, né? Uhum. São de outra família. Então, um bem que foi constituído numa fase do falecido, que ele teria esses filhos como herdeiros daquele momento da vida dele, né? Quando ele se casa novamente. Então, essa viúva passa a ter direitos ali em concorrência com os próprios filhos dele e talvez não haja esse interesse, mas não tem como afastar. Né? Não haja interesse de ambos, né? Olha, eu não gostaria que você participasse da minha herança em concorrência com os meus filhos, ou que aquela minha casa que eu recebi do meu pai, eu gostaria que ficasse para os meus filhos, né? Então, é um bem de família, da minha família, né? E não tem essa possibilidade de renúncia pelo fato do cônjuge sobrevivente ser um herdeiro necessário. E agora teve uma decisão também do STF que também abriu essa possibilidade em termos, através do pacto, né? Porque alguns doutrinadores consideram essa renúncia a essa concorrência sucessória como o pacta corvino, né? E como se eles estivessem decidindo já uma herança de pessoa viva. Mas, quando você vê na prática a aplicação, é muito diferente, porque quando você está né, irregularmente, né, fazendo esse pacta corvina, você está falando, olha, a herança, você está falando em benefício próprio. Essa herança que um dia eu vou receber, né? Mas nesse caso é a renúncia da herança. Então, a herança que eu receberia, eu não quero. Então, ela não está beneficiando o renunciante, né? Então, não é em favor dele. Por isso, existe essa distinção. E o que acontecia? As pessoas colocavam essa intenção a essa renúncia no pacto antinupcial. Só que o pacto ele necessita ser registrado para ele ter a eficácia erga omnes, né, perante terceiros. Quando ela chegava com o pacto para ser registrado, porque os tabeliães entendiam que era possível, mas chegavam para registrar no registro de imóveis o pacto e eles recusavam o pacto. Ele fala, não pode, né? É a vedação do artigo 426 do Código Civil. E aí, houve essa decisão, né? Olha, tudo bem, não vamos discutir se não é, se pode ou se não pode. Mas você, registrador, registre o pacto e não discuta, registre, né? E um dia, quando ocorrer o falecimento, a gente vê a legalidade disso, judicialmente. Não é da sua alçada agora. E além do mais, se ele registra e aquela cláusula fica suspensa, dependendo de uma confirmação, ok. Mas, em relação às demais cláusulas, elas não podem ser rejeitadas, porque elas são válidas. Em função de uma situação que o registrador não concordava, ele recusava o pacto como um todo, né? Então, a decisão foi nesse sentido. Mas ela protegeu, né, pelo menos o pacto em relação às demais cláusulas e suspendeu a eficácia dessa, né, no sentido de
eventualmente, conforme as decisões, questões assim que podem ser decididas judicialmente ou pela jurisprudência, ou modificar mesmo agora pelo código novo, no projeto, né, que ela vai perder o sentido, né? Quando o cônjuge deixar de ser herdeiro necessário, ela não vai ter mais sentido de existir. Então, vai respeitar essa autonomia também desse casal, que gostaria de não misturar os seus patrimônios particulares, né? Mesmo em situação de falecimento. E essa renúncia, ela tem que ser recíproca, né? Eu renuncio a sua, mas né? Você... Então, ela tem que ser recíproca. Os dois precisam ter a mesma... valer para os dois. Interessantíssimo. Doutora, quando nós pensamos nos pactos, então, antinupciais, como eles têm interferência na comunicação que é feita dos bens adquiridos durante o casamento? Durante o casamento. Vai depender já do regime que foi escolhido, né? Uma vez escolhido o regime, aí você já tem a definição que o próprio Código Civil dá, né? Como que esses bens serão tratados. O pacto, ele pode modificar isso, né? Então, um exemplo clássico que acaba sendo corriqueiro, mas quando você se casa na comunhão parcial de bens, por exemplo, que a partir do casamento, que forem bens adquiridos onerosamente, se comunicam, os particulares não. Então, esses particulares, ele continua com essa autonomia mesmo no regime da parcial de bens. Então, você tinha uma casa antes de se casar e você aluga essa casa. E os frutos desse aluguel, desse provento, ele comunica. Você vai receber esse aluguel na constância do casamento, que é fruto de um bem particular seu, mas ele vai se comunicar tudo que você tiver, dividendos, esses frutos, ele vai se comunicar com o cônjuge no regime da comunhão parcial de bens. E você pode estabelecer num pacto que os frutos desse bem particular não vão se comunicar. É um exemplo. Então, pela definição legal da comunhão, esse fruto comunicaria, mas você, pelo pacto, pode modificar isso. Determinar que isso não se comunique. Outras questões, por exemplo, dívidas do casal. Então, se são dívidas anteriores ao casamento, não comunicam. Se forem dívidas posteriores ao casamento, se comunica, desde que elas sejam feitas em provento do casal. Então, você pode estabelecer lá que não vai haver essa comunicação. Né? Que as dívidas que forem adquiridas por ele serão sanadas com bens particulares dele. Então, são situações que você pode, apesar da destinação que existe no Código Civil de cada circunstância ali, você pode modificar pelo pacto. Né? Então, nesse instrumento, por exemplo, uma empresa, né? Uma empresa familiar. Essa é uma questão. Assim, quantos casos que a gente tem que o falecido é uma empresa familiar, por exemplo, o marido, né? Uma empresa que é da família dele, ele trabalha nessa empresa e um dia ele falece e aí essa pessoa, esse viúvo, como é que vão ficar essas questões da sucessão das cotas dele, das cotas da empresa? E vai entrar, né? A nora, né, no lugar do filho lá. Então, isso pode desestruturar uma empresa familiar, porque são questões que a família pode, sim, ter uma dinâmica ali, um entendimento, mas ela não está aberta para esse tipo de sucessão, né, de cotas hereditárias. Então, ou é uma criança, né? Então, fica uma situação bem complexa ali. Então, a esposa, né, a esposa sobrevivente que não tinha aquela função naquela empresa e, de repente, ela passa a ser sócia, né? Então, são situações que você pode também modificar pelo pacto, né? Você pode modificar ali, determinar, por exemplo, que não vai haver comunicação dessas cotas. Tratar aquilo como um bem particular, ou que
isso vai ser gerido, ela vai ter, como que vai ser regido os frutos dela, como ela teria direito a isso, mas sem participar da sociedade, né? Definir como seriam esses dividendos Qual que seriam seria repassados. Os passos, né? Isso, você pode definir tudo isso, né? Por isso que ele também chega a ser um planejamento sucessório. E ele também é usado por empresas familiares quando ela define que aquele sócio só vai poder se casar sob o regime da separação convencional de bens, para ele poder ter aquele controle sobre o cônjuge que virá daquele sócio, né? Que aquele matrimônio não vai interferir na sociedade. Ele consegue excluir isso. Então, com a separação total, não teria hereditariedade. Não necessariamente. É como ele pode, por exemplo, tornar essa empresa um bem particular dele. Pode fazer dessa forma. E na sucessão, determinar que, como esse sócio, ele pode, a viúva, receber dividendos dessa empresa, mas não gerindo, não sócia, não na frente, atuante, não né? atuante na empresa. Entendi. Não tirando o direito dela. Ou compensando em outros bens, né? Sim. Já tive casos que, na separação, a empresa fazia parte no divórcio, né? Fazia parte do Monte Mori e tinha essa questão. Ela tinha direito a essas cotas, né? E o marido fala, mas tudo era um estacionamento, né? Praticamente, o capital dele era investido nos carros que estavam lá, expostos, né? E como vai fazer? Você quer ficar com metade dos carros? Ele dependia daquilo, né? Então, assim, se é um divórcio tranquilo, que ainda consegue, né, ter essa conversa, esse diálogo, de fazer aquela distribuição, fica com essa casa, eu fico com a empresa, mas não necessariamente vai ter esse consenso, né? Sim. E o pacto, ele vai ajudar. Porque quando ele autorregulamenta, você já pode estabelecer, né? Ele se torna previsível. Você pode estabelecer cláusulas de como isso vai proceder, né? Como vai proceder numa situação de divórcio ou numa situação de falecimento. Faz um trabalho preventivo. Exatamente. Isso traz mais segurança também, né? Porque traz previsibilidade. Já sabe como será. Está escrito tá lá na cláusula do pacto. Justo. Doutora, no caso de alteração, né? Então, eu casei num regime, mas eu não acho que eu tenho outro regime que é melhor para mim. Essa alteração é um processo é fácil ou não imagino que seja, mas qual que é a dificuldade de fazer essa alteração? O regime de casamento, pelo menos no estado de São Paulo, na maioria dos estados, ele só pode ser alterado judicialmente. No Rio de Janeiro, não, já tem, porque eles são um pouquinho mais modernos. Eles podem fazer extrajudicialmente. Há previsão no projeto do Código Civil para que isso possa ser alterado também extrajudicialmente, com as ressalvas, né? Ele não pode prejudicar credores, né? Situações que isso. Mas no caso, ele só pode ser alterado judicialmente. Mas, né, a questão do pacto, ele pode haver um pacto mesmo posterior que utilize cláusulas de outros regimes. Entendi. Né? E você pode fazer um pacto, então, pós-matrimonial também. E aí você pode incluir ali algumas cláusulas que vão satisfazer essa melhor aí, combinação do casal. A doutora já entrou em várias, mas se a gente pudesse elencar, né, as principais vantagens, parando para analisar, né, eu estou nesse momento de decisão da minha vida. Quais são as principais vantagens do pacto antinupcial? O pacto, dependendo do regime de casamento, ele vai ser obrigatório. Então, né? O que acontece? Ele vai trazer lá, ele vai falar conforme o artigo do Código Civil, e ali já teriam, assim, algumas disposições sobre a questão patrimonial, né? Mas existem, eu já disse, as cláusulas que são que você pode
trazer ali, que são as compensatórias ou as existenciais. Isso não está previsto no código, né? Então, as compensatórias são interessantes no sentido, exemplos, né? O blackout profissional. Vamos pensar na mulher que ela deixa de trabalhar para acompanhar o marido vai, tem um emprego, ele é chamado para trabalhar no exterior e ela não tem como exercer a profissão dela lá fora. Às vezes nem fala a língua, né? Exatamente. Então, ela vai ficar sem poder exercer a sua profissão, ela vai ficar anos ali, não sei, 5, 10 anos, e ela vai sair do mercado, ela vai ter essa dificuldade mesmo. Se um dia ela voltar, se recuperar, se um dia ela se divorciar, né? E aí ela começa do zero, né? E desatualizada. Então, pode ser estabelecido em circunstâncias como essa, por exemplo, cláusulas compensatórias, né? Uma indenização por esses anos que ela acompanhou o marido, né? E ela não pôde exercer a função dela. Ou cláusulas, por exemplo, daquela que simplesmente não, você vai cuidar dos nossos filhos. Aí pode também usar uma cláusula compensatória, né? De, você vai receber 20 mil reais por ano, a cada ano que você se dedicou exclusivamente à família, né? Então, essas seriam exemplos de cláusulas compensatórias. Também é possível cláusula por descumprimento, como infidelidade, já teve decisão nesse sentido, né? Uma multa de 180 mil reais que foi estabelecida, claro que de acordo com a condição do casal, né? De acordo com a condição do casal. Não, né? Acho que esse já foi o objetivo, era antinupcial, né? Então, mas em que termos, né, que foi estabelecido? Por que ela foi, né? Em que sentido que ela se tornou aceitável, né? Quando houve a discussão sobre ela. Pelo fato da fidelidade ser prevista, né? Como um dos deveres do casamento. Uhum. Então, quando houve esse descumprimento desse dever, então foi possível estabelecer ali uma cláusula compensatória, uma indenização pela infidelidade. A única questão é, né, no pacto, o que deve ser considerado como infidelidade. Aí é o fator, né, que fica muito amplo, né? Ser bem redigido, né? Curtir, né? Curtir ali no Instagram, infidelidade, é 180 mil ou não é? Interessante. Então tem isso, aí é que entra, né, na hora de elaborar a cláusula, esse cuidado para não tornar um problema maior depois, sim, na hora do conflito, né? Porque conflito, né, vai existir. Não tem, ele pode atenuar, trazer essa previsibilidade para algumas questões, mas é difícil não haver conflito, né? E quando chegar no momento da cláusula que pode ser executável, né? Então, vai haver onde, né? Aonde se apegar, ou ela fica muito genérica, sim, né? E as existenciais, elas também podem definir outras questões. Aqui não, né? No Brasil, mas a gente ouve falar de alguns pactos aí que definem até quantas relações relações sexuais o casal deve ter durante a semana. São cláusulas existenciais. Aqui no Brasil não são executáveis, né? Mas ali ele pode ser também eu chamo como um regulamento interno do casamento, né? Vocês podem decidir ali questão de criação dos filhos, né? Os filhos vão estudar em escola bilíngue, o filho vai seguir qual religião, ou, eventualmente, na reprodução assistida, né? Se eles vão conservar óvulos, né? Ou embriões, qual o destino disso numa eventualidade de divórcio ou falecimento, né? Não disso, desses embriões, né? Então, hoje, a gente tem que acompanhar essas modernidades, né? Porque pode ficar essa questão para ser discutida depois, vocês podem definir hoje,
né? E cláusulas até de como vai ser feito o divórcio. Eles podem, por exemplo, já prevendo, né, numa situação, né, de divórcio. É que às vezes é complicado falar disso, né? Vocês estão planejando o matrimônio, o fim, né? Mas às vezes essa previsibilidade, que mesmo não sendo exigível, mas ela coloca ali para vocês, a gente não combinou, não estava combinado desse jeito, é uma declaração de vontade. Então, o pacto ele sempre vai ter um valor, eu entendo, né? Porque é quando o casal está se entendendo que eles deveriam discutir isso, e não quando eles já não se entendem eventualmente, né? E é essa a importância, é muito amplo. Existem cláusulas, assim, acho que tem de tudo, pode haver, né, cláusulas que um casal venha com uma ideia, né? Não é o advogado em si que vai ficar sugerindo cláusulas, mas vai trazendo para ele aquele limite. Sim, não. Tem que mudar de time, pode ser, né? Talvez. Interesse. Relação aberta, né? Talvez. Mas eu queria agradecer por compartilhar os exemplos. Eu aprendo muito por exemplos, né? Muitas vezes eu já ouvi sobre esse assunto e, sinceramente, eu estou aprendendo muito a partir dos exemplos. E, por analogia, quando a gente para fazer essa reflexão, não deixa de ser um contrato como tantos outros, né? E muito individual, porque a gente está falando aí de questões que podem ter uma importância absurda para aquele casal e que não é o normal da sociedade. Sim. Né? E resolver isso no antinupcial é muito interessante essa opção. Ele está sendo usado, por exemplo, para estabelecer guarda de pet. Olha lá. Né? E hoje os casais que eventualmente não têm filhos, mas dão essa importância pro animalzinho de estimação deles, né? E isso pode ser estabelecido, né? Como ficariam as despesas, as visitas e tudo mais. Então, assim, é muito amplo para o que ele pode ser usado, além das questões para que ele já existe, da natureza dele, né? O pacto é muito extenso. Eu achei rico os exemplos, porque pode ser que algumas pessoas que estão nos assistindo nunca pensou na necessidade. Ao ouvir os exemplos da doutora, falou, mas dá para colocar, opa, mas espera aí, por esse ponto eu faria um pacto, né? Então, muito bacana. Sim, obrigada pelos exemplos. Doutora, até nesse ponto de exemplos, né, a gente tem um quadro aqui que é muito importante, muito rico, que é esse momento, né, onde a gente pede, na experiência da doutora, um caso que destacou, que chamou a atenção, onde a gente veja na prática um pouco desses conceitos, né, que a gente está abrangindo aqui. Então, queria que a doutora compartilhasse algum caso que vem à mente quando a gente fala sobre o pacto ou sobre outras situações dos regimes. Os pactos que mais vêm, geralmente, eles são relacionados à própria separação de bens, a convencional, né? Então, como é um pacto... Porque o regime final dos aquestos, sinceramente, é um regime de casamento complexo, nada prático, nunca vi, e 23 anos de advocacia, não conheço ninguém que viu também. Então, assim, a questão da separação, que é o mais comum, e a universal de bens. Então, a universal de bens não tem muita discussão também, né? Porque compartilham-se todos os bens anteriores, né? Herança, doação, com exceção das cláusulas de incomunicabilidade. Mas tem uma definição sobre as dívidas também, né? No Código Civil, dessa partilha das dívidas. E você pode também no pacto, mesmo na universal de bens, colocar alguns limites. Mas o que mais aparece realmente é na separação, né, convencional, algumas situações que gostariam de deixar mais claros. E o que também me veio recentemente, que já estou quase em fase de começar a elaborar, é um casal, né, uma família mosaico, né? O noivo já tem 2 filhos e a noiva 2 filhos, e eles têm bens particulares já.
E eles acham justo se casarem com a comunhão parcial de bens, porque eles entendem que a partir do casamento vai ser, né, vai ser comum todos os esforços. Mas existe a preocupação com os bens particulares. E um deles ela tem um belo imóvel, um terreno, né? E ele tem uma casa em outra cidade que não vai fazer mais sentido para ele quando eles se casarem. Então, a intenção é vender a casa, que é particular dele, e construir no terreno, que é particular dela, né? Isso é um casamento aqui. A construção de detalhes e amarrações. Sim. Então, será, né, na convenção deles que vai ser o regime da comunhão parcial de bens. Mas em relação a esses bens particulares dele, e como ele vai se transformar, né? Eles dois vão se transformar num, e tem qual a proporção, o valor de cada um. Então, vai haver um pacto antinupcial aí, justamente para regrar como ficará esse bem que vem do esforço são frutos particulares de cada um. Né? E essa preocupação com a herança dos 4 filhos, que não são comuns, né? Mas são os herdeiros dele e os herdeiros dela. Então, esse é um caso que eles têm, né? Ela fala, mas a gente queria casar nesse regime, mas como ficam esses bens, né? Mas são preocupações, assim, não é... Teve esse interesse, né? Tem como solucionar isso antes deles se casarem, antes deles começarem a misturar, né, os patrimônios deles, né? Vamos definir isso antes da gente se casar? Então, seria muito essa questão da previsibilidade, né? É tranquila. E eles estão pensando em se casar e não em se divorciar, né? Mas você está vendo que tem uma preocupação. Por quê? Porque eles têm filhos. Então, são outras pessoas, e são menores, são outras pessoas que eles precisam se preocupar, não é só com eles, né? Então, assim, é o mais comum, né? Cláusulas, assim, em relação... outras dificuldades, que é muito comum. Para mim, é a falta do pacto, né? Quando vem a partilha de bens litigiosa... E você sente ali, fala assim, um pacto teria resolvido muito bem essa questão. Perfeito. Então, na verdade, os meus maiores exemplos são essas partilhas litigiosas, que eu vejo ali como poderia ter sido usado de forma diferente, até a escolha do regime de casamento. Em várias circunstâncias, poderia ter sido usado um regime misto, né? Que é o quê? É um regime base, né? Você pode escolher... vai ser parcial de bens. Só que você coloca cláusulas da separação convencional de bens lá em relação a determinados assuntos. Já vi casos, né, de registradores falando que chegou uma partilha de um pacto antinupcial para ser registrado e falava assim, esse bem vai ser parcial de bens, esse bem separação de bens, esse bem universal de bens, e definindo cada bem, que eram muitos, como eles seriam tratados, seja no divórcio, seja na sucessão, né? Então, vai ser um inventário bem complexo. Nossa, esse inventário, ele vai ser... Mas, assim... veja, não tem limites para o pacto, desde que ele não seja ilegal, né? Desde que não esteja prevendo situações ali que não são legais. Do mais, ele é aberto, né? Melhor um bem feito do que não fazer, né? Esse é o resumo. Isso traz que até um regime que não obriga você a ter o pacto permite que você tenha um pacto e você pode trazer cláusulas que dizem respeito à sua particularidade ali, né? Mesmo essas cláusulas existenciais, né?
Nossa, eu confesso que eu não quero encerrar. Aguçou minha curiosidade, Marcos. Eu quero mais exemplos. O que mais as pessoas colocam nesses Ela tá pactos? escondendo coisa, eu acho. Nossa, mas muito obrigada, viu, doutora, por compartilhar, né? Inclusive os exemplos, volto a pontuar o quanto enriqueceu a nossa conversa, né? O quanto exemplificando tornou muito mais didático, né? Disseminar o conteúdo sobre esse assunto. Então, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar conosco todo o seu conhecimento. Já fica o convite para voltar, tá? Para que a gente possa, até já fica aqui algo que eu escutando a doutora, enfim, né, com a expertise que ela tem, que eu a conheço muito bem, a gente trazer também no próximo episódio aí os regimes, né? Porque a gente falou do antinupcial. E quais são os regimes que a gente tem, né? Tanto o casamento, união estável, contrato de namoro. Eu vou deixar a audiência curiosa já. Tem muitas formas para a gente formalizar. Inclusive isso. A união estável, né? A união estável, porque o pacto, a característica dele é que ele serve para o regime do casamento. Então, ele depende do casamento, do matrimônio, né? Para ele se tornar eficaz. E no caso da união estável, que ela é equiparada a casamento né, N fatores, aí não é pacto, né? Porque o pacto ele é para o casamento, né? Mas existe o contrato, né? Onde se convenciona o regime de bens. E lá vão servir as mesmas cláusulas do pacto para a união estável, né? Então lá você... E com a vantagem, né, da união estável poder mudar o regime de casamento extrajudicialmente. O casamento vai exigir ainda judicialmente, que seja, né, alterado judicialmente, mas a união estável não. No próprio registro civil é possível modificar o regime que vai reger a união estável, né? Entendi. Mas as cláusulas servem para ambos. Muitas combinações possíveis. Mas muito obrigada mesmo. Tenho certeza que o conteúdo ele foi muito valioso para a nossa audiência, tá? E assim, né, doutora, com certeza contribuiu para que a gente atinja o objetivo do canal, que é disseminar a informação de uma forma responsável, com qualidade e numa linguagem simples com que as pessoas compreendam e passem a ter um conhecimento mais amplo dos seus direitos e de como organizar como um todo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, viu? Obrigado. E para você que nos acompanhou, queremos saber, você já pensou ou pensa em fazer um pacto antinupcial? Quais são suas principais dúvidas sobre esse instrumento? Deixe aqui embaixo seu comentário e compartilhe as suas perspectivas. Se você gostou do episódio, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui na Central do Direito o nosso compromisso é com a informação jurídica relevante, apresentada por quem conhece a prática do direito. Nos vemos no próximo episódio e até mais!